Guardião Oxóssi, o Cavaleiro de Aruanda, Cartomante Delamare, a Fada do Amor. Programa O Guardião das Sete Chaves, o seu livro auditivo, tanto rádio como no nosso canal do YouTube. Guardião Oxóssi. Acessar o site www.palaciodozorixás.com. Escute ou veja o vídeo através do aplicativo Palácio dos Orixás e dê axé Palácio dos Orixás, a casa aonde mora a fé. A cremação na visão da Umbanda. Antes de começarmos a falar sobre a cremação na visão da Umbanda, devemos explicar o que seria a cremação em si. Pois bem, vamos lá. A cremação é o ato de incineração, ou seja, da queima, até reduzir a cinzas o corpo físico de uma pessoa desencarnada. Essa incineração é executada através de um grandioso forno que tem altíssima temperatura. Dentro das leis humanas, para que haja a cremação de um corpo, é necessário que se aguarde além da fase da catalepsia, estado de passividade e rigidez muscular, onde parece que a pessoa está morta, mas na realidade não está. E por esse motivo, deve-se aguardar o tempo necessário para que seja feita a cremação. Dentro da visão umbandista, a cremação é um procedimento dos mais condizentes dentro do plano espiritual, pois é, na verdade, a purificação do corpo e do espírito. Do corpo, pois através desse ato, o espírito se desliga inteiramente da matéria, não retornando mais ao local de origem. Além do que, o processo crematório é muito mais limpo do que o tradicional, pois, nesse caso, o corpo fica apodrecendo nas campas do cemitério, o que não ocorre na cremação. É recomendado aguardar o mínimo de 72 horas antes da cremação de um desencarnado, pois é dentro desse período de tempo que o perispírito, ou seja, o espírito daquela pessoa que desencarnou, se desprenda da matéria e seja encaminhada para o astral. Não se tem conhecimento que alguma religião seja contra o processo de cremação. A princípio, todas as religiões praticam esse processo, caso seja a vontade da pessoa antes do desencarne. Portanto, nada impede a umbandista de solicitar o processo crematório antes de sua passagem para o plano espiritual. Portanto, a cremação é aceita dentro da Umbanda. Porém, como já foi dito, devemos respeitar as 72 horas de desprendimento do espírito. Dentro da biologia humana, estudiosos dizem que quando a pessoa morre, o cérebro demora até 32 horas para apagar seus últimos neurônios. Já as células da pele ainda se dividem por 24 horas. Com essa colocação, é provável que seja nisso que a Umbanda se baseia pela espera de 72 horas após o desencarne para ser feita a cremação. O grandioso mentor e irmão de luz Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, quando lhe perguntam se o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos, a resposta é a seguinte: na cremação, faz-se mister exercer a caridade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Chico Xavier, ao ser indagado no programa Pinga Fogo quanto à cremação de corpos que seria implantada no Brasil, respondeu: já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem,
desde que haja um período de, pelo menos, 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com depósito de despojos humanos em ambiente frio. Devemos entender uma coisa básica: não somos corpos com espíritos dentro. Somos espíritos eternos, temporariamente dentro de um corpo físico. E temos o objetivo de evoluir, tanto moralmente quanto intelectualmente. E quando esse corpo físico se deteriora, a normalidade é que esse espírito deixe, retornando à pátria espiritual. E assim que possível, voltar para um novo corpo físico, para que assim se dê continuidade a novas experiências no planeta, novas oportunidades de evolução, bem como terminar aquilo que porventura não conseguiu na existência carnal anterior. Sabendo disso, podemos imaginar que o corpo físico é como uma peça de roupa que adquirimos, pela sua qualidade e pelo nosso gosto, e devemos fazer o máximo para preservá-lo, e assim que essa peça dure o maior número de dias possíveis. E claro que quando essa peça de roupa se deteriora, vamos substituí-la por outra, em melhores condições. E assim é o corpo físico, a roupagem que o espírito se utiliza para viver nesse planeta. E nesse sentido, quando o espírito se afasta, se desprendendo do corpo físico, deixa de ser importante a finalidade que lhe é atribuída. Portanto, se é cremado ou mesmo enterrado, as razões prós e contras são mais de ordem social do que espiritual. Portanto, se a cremação for decidida pela pessoa antes do seu desencarne ou pela família por tradições, só é recomendado aguardar as 72 horas para o total desprendimento do perispírito do corpo físico. Muitas dúvidas teremos quanto à cremação, porém devemos refletir que o espírito de um corpo cremado poderá sofrer tanto quanto a de um espírito de um corpo sepultado, sendo esse espírito apegado ao material, à matéria em si. Só que isso não depende da cremação ou do sepultamento, e sim da maneira que esse espírito viveu sobre a terra dos encarnados, com suas vaidades, suas ganâncias, seus vícios. Ou seja, para um espírito não sofrer ao desencarnar, devemos ser melhor com as pessoas, sermos desapegados à matéria, sermos caridosos, enfim, sermos verdadeiramente umbandistas. Reflitam.